Alegria estar com vocês. Nós vamos ter um momento bem diferente hoje, importante para você. Você vai entender por que você veio hoje, porque nós vamos entrar o mês de março com uma profecia. Eu queria colocar essa palavra aqui, por isso que eu interrompi um pouco a nossa campanha. Eu queria que você olhasse essa palavra. Eu ia escrever um texto, como faço sempre, amanhã à noite você sabe que eu vou publicar um texto, e pronto, já está tremendo. Mas eu comecei a ler a história, e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Eu falei, continuaríamos a nossa série, claro que a gente vai continuar quarta-feira, mas existe um segredo tão tremendo aqui hoje. Quem está em casa, você que está aqui, você vai falar, fala para o teu irmão assim, você vai entender porque você veio hoje. Fala para ele aí. Eu sei que ele já veio porque queria, mas você vai entender por que você estava pensando, vou, não vou, e veio. Veio de longe, veio de perto. O texto fala assim: e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos lá, nós vamos ler juntos agora. Vamos lá, 1, 2, 3. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, mais alto, tome posse dessa palavra. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai entender por que dessa cadeira e por conta do propósito que eu quero hoje comunicar esse texto para vocês hoje. Esse texto, eu dei o tema a ele, tomai posição. Qual que é o tema? Porque quando a gente olha especificamente a história do rei Josafá, você vai perceber muito bem que houve um momento muito importante. Preste atenção, igreja. A gente gosta muito de profecia. Quem não gosta aqui? Eu gosto. É tremendo. Só que às vezes a gente não compreende o que aconteceu antes da profecia. Qual que é o trajeto daquela pessoa? Por exemplo, Josafá recebeu uma palavra tremenda. Olha, Josafá, não se preocupe com a multidão, não se preocupe com os desafios, porque essa peleja não vai ser tua, ela vai ser minha. E depois o Senhor ainda diz, olha, você nem vai entrar na batalha, eu vou lhe dar vitória sobre ela. Quem está querendo essa vitória, irmão? O mês de março, ele está debaixo dessa palavra. Você que veio aqui hoje, eu sei que amanhã é dia 29, né? E dia 1º, depois a gente vai entrar o mês. Mas eu quis muito subir nesse altar hoje, não só para te encorajar, mas para despertar todos do Ministério Projeto Vida, que vive debaixo de uma declaração todos os meses, e que essa história, ou seja, essa declaração, não dá para ter como um versículo isolado. Tem proclamações, gente, que eu chego aqui e leio o texto e acabou. Mas aqui não dá, a gente precisa conhecer a história de Josafá. Josafá, ele começou a reinar com 35 anos de idade. Ele reinou 25 anos ao todo, até os seus 60. Ele foi o que substituiu o pai dele, Asa, um homem que era idólatra. E ele toma algumas atitudes que você vai perceber muito importantes, onde ele quebra os postes ídolos que foram levantados pelo seu pai. Josafá, ele faz algo tão tremendo no seu reinado, que ele consegue vencer batalhas, mas ele também cometeu erros. E nesses acertos e erros de Josafá, nós vamos perceber exatamente que o Senhor, ele constrói um propósito. Tem um texto em 2 Crônicas 20, versículo 1, que é importante a gente passar por ele, dizendo o seguinte... Não é isso não. 20, versículo 1, por favor. Vamos começar certo aí, por favor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Você vai descobrir o seguinte, que existe um momento onde tudo começa. Por isso o texto fala depois disso. O que o texto fala? Quando fala depois disto, né, que é uma declaração logo óbvia, assim, objetiva, está dizendo que aconteceram coisas antes que são importantes você saber. A tua vida, querida, ela está nesse texto, depois disso o quê? Então a pergunta é depois de quê? E é exatamente aí
que eu quero abrir o que eu chamo de caixa profética. O que é uma caixa profética? É a gente perceber no texto que está falando, sobre aquele texto, o que ele quer falar conosco. E eu quero conversar com vocês sobre capítulos anteriores, o que Josafá fez desde o início do seu reinado. Como eu disse, foram 25 anos de reinado, ele começa com 35 anos de idade, e ele toma atitudes que elas são tremendas, como ensino para nós, inclusive olhar os erros dele, que ele depois se recupera, ele se arrepende, para você, quando chegar no final da mensagem hoje, eu disser para você, a peleja não é tua, o Senhor vai dizer para você, e você vai entender que essa palavra é profética, essa palavra é para a sua casa, é para a sua vida, que esse mês de março eu estou entrando nele, irmãos, com tudo. Nós vamos entrar entendendo que as batalhas que estão vindo contra nós, o Senhor diz, eu vou entrar na batalha por você, eu vou entrar na batalha por você e lhe darei vitória. Pode celebrar bem alto, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer uma dinâmica, vamos colocar outra cadeira aqui, e você vai me ajudar, né? Fica tenso não, que eu não vou chamar ninguém sem querer vir não, eu vou só falar o nome, se for o teu, isso vem, não, brincadeira. Vamos fazer um teste aqui, primeiro vem algum dos pastores para a gente fazer o primeiro teste aqui, para poder depois eu ficar mais à vontade. Tem algum pastor em dúvida aí? Poxa, eu sei que eu tinha que ordenar um agora, um novo, né? Alguém. O que acontece? O Ronan vai entrar aqui para a gente começar a entender o que vai acontecer. Apóstolo, mas eu vim hoje, queria ouvir uma mensagem daquela. É exatamente o que eu quero fazer. Eu quero te colocar dentro de uma história que é tremendo quando você perceber que Josafá se tornou um homem de sucesso, de resultados. Depois treina a câmera, isso perto, para a gente facilitar essa comunicação. Por exemplo, Ronan, a gente vai começar lá em 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 1. Aliás, vamos projetar o texto e você vai ler o texto para a gente. A dinâmica vai ser essa: nós vamos projetar o texto, né, aqui nas telas na frente, você vai chegar, e você que vai vir espontaneamente, você vai ler o texto. E à medida que você for lendo o texto, você vai ver que a palavra pode ter sentido para você. Mas se ela não tiver sentido para você, ela vai ter sentido para todo mundo, ou para alguém aqui hoje, aonde cada versículo que eu ler, da trajetória de Josafá, até chegar no ponto. Qual que é o ponto? Quando chegar a promessa de Deus para nós. Quem quer caminhar comigo hoje na palavra? Quem está em casa também, vai ser tremendo. Vamos lá, Ronan, comece com esse aí de 2 Crônicas. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é um texto que está só começando a desenvolver uma história. Mas aqui você percebe que está falando de uma transição. E hoje, Ronan, todo mundo que vem aqui na frente, eu vou falar alguma coisa ligado ao que a Bíblia está falando. Vocês sabem, queridos, que a profecia ela tem dois aspectos. Aquela que assim diz o Senhor, que é um sentimento que o Senhor coloca na vida de um profeta, ele diz o que Deus está mostrando para ele, e a palavra de conhecimento. Aqui a palavra de conhecimento é quando você pega o texto bíblico e você simplesmente libera o conhecimento, sem a preocupação de que exatamente aquela pessoa que está ali, mas alguém está recebendo aquela palavra de conhecimento. Aqui, por ser só o início da história, está falando que há um movimento de mudança acontecendo. Até então, essa palavra é para todo mundo, porque a gente entrou o ano da travessia e está todo mundo aí vivendo transformações e mudanças. Então, obrigado, Ronan, me dá o microfone. Agora eu vou deixar vocês mais à vontade. O que vocês vão fazer? As pessoas que quiserem viver essa experiência de ler o texto bíblico aqui para mim e poder viver essa experiência diante da igreja, podem vindo à frente. Eu vou deixar no máximo aqui 10 pessoas de um lado, 10 pessoas do outro aqui, tá bom? Só coordenem para mim aí. Mas vamos bem rápido, o que é que eu chamo pelo nome, né? Pastores podem vir também, tá, gente? Não é proibido, não. Aqui do lado, os dois lados, o lado de cá, aqui, Liza, esse lado aqui, exatamente, e o lado de cá. Porque aí já pode vir 10 de cada lado. Quando terminar 10, eu já paro aqui. Apóstolo, mas eu vou meio aleatório, assim, é exatamente isso, porque você vai entender 2, 4, 6, 8, 9, tem mais faltando um aqui, não está faltando um, pode vir mais gente aqui, gente. Tá bom, depois vocês vão vindo, tá? Que timidez ou é medo? Pastores podem vir também, já falei, aqui tem alguém. Então vamos lá,
Eu sempre vou fazer de um lado e o outro para ficar mais fácil a gente poder entender. Fabão vem, já começa a tomar teu lugar. E aí a gente, quando eu terminar, você já levanta, já desce, aí vem do outro lado, vem do outro lado, vem do outro lado, e aí vai fluir. Agora flui. Vamos lá. Coloca o próximo texto e a gente vai começar a entender essa trajetória. Pode ler, Fábio. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Você percebe o seguinte, Josafá, ele foi o rei do reino do sul. Naquela época, nós tínhamos dividido já em 2 reinos. O reino do sul é a 4ª dinastia, que é a dinastia de Josafá. Só que fala assim, ele andou segundo a ordem, ou como seu pai andou. Está falando de Davi. Só que Davi não é pai dele. Davi está como tataravô, lá longe. Mas por que ele faz isso, Fábio? Porque Josafá, ele toma uma atitude muito interessante. A primeira coisa, ele quebrou a idolatria da casa dele. O que eu falo pode ou não fazer sentido para você. Ele também não vai buscar referência à sua primeira geração, ele vai até chegar em alguém que ele diz, eu vou seguir não o que Asa fez, eu não vou seguir o que o meu outro vô fez, eu vou seguir alguém que pode ter feito algo que tenha agradado ao Senhor. Eu não sei aqui na igreja se essa parte faz algum sentido para você, mas Josafá, a primeira coisa que ele fez, que agradou o coração de Deus, quando ele teve uma experiência com o Senhor, foi quebrar os ídolos da casa, que tinha a ver com a família. Porque às vezes a pessoa se converte e ela continua guardando presentes familiares. E ele tomou uma atitude radical. E a gente tem que compreender que tem uma profecia em andamento. Só que não adianta só você dizer, eu tomo posse da profecia. Josafá fez coisas que você tem que saber antes dele receber a palavra. Porque a palavra hoje, Fábio, é que a tua batalha não vai ser você que vai batalhar. Deus falou, a peleja é minha. Só que o Senhor está dizendo, como eu disse, para você faz sentido, ou para alguém aqui, que a gente tem que quebrar os ídolos familiares, a gente tem que quebrar os vínculos religiosos que estão dentro da nossa casa. Obrigado, Fábio. Já pode entregar o microfone. Viu a dinâmica, gente? O desce, outro sobe. Agora, o que acontece aqui? Vamos ler o próximo texto, ainda nessa história. Vocês estão ouvindo a história de Josafá. Ele substituiu o pai dele, Asa, ele quebrou os ídolos da casa. Nós vamos ler agora a 2 Crônicas 17, 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Ele toma uma decisão tão importante na história, porque como rei, gente, ele podia perder o ibope dele com o povo. Quando ele vai lá em cima nas montanhas, lembra do salmo que diz, aonde fala que o meu socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra? O que está dizendo ali? Que muita gente olha para os montes, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ali é uma pergunta. Só que tem crente que ora errado. Ele fala, eu levo meus olhos para os montes e fala, de onde vai vir o socorro? Não, irmãos, o socorro do salmista não vem dos montes. O socorro do salmista vem depois dos montes. Daquele que criou os céus e a terra, que criou os montes. Porque os montes em Judá tinham baalins, tinham postes ídolos. Lá no alto, como algumas cidades do Brasil hoje, coloca os deuses lá em cima e as pessoas olham lá para cima e pedem ajuda. Então, o que ele faz? Ele quebra os postes ídolos, a estátua, ele quebra tudo. Então a Bíblia fala que ele teve coragem. Então eu não sei que sentido faz isso para você, querida, mas Deus está dizendo que Ele está te dando ousadia para que você tome atitudes radicais. Assim como eu creio que faz sentido para alguns aqui que quer andar com Deus. Você quer sair daqui hoje com a profecia? Quem quer sair? Mas eu preciso te ensinar que aquela profecia só teve força porque um homem chamado Josafá, ele teve ousadia. Ele não ficou com medo de desagradar a família dele. Imagina, o pai dele era idólatra. Mas quando ele assumiu o governo, ele podia seguir o mesmo segmento do pai dele. Mas ele não seguiu. Quebrou os ídolos da casa do pai. Depois começou a derrubar os postes ídolos da cidade. Para mostrar para todo o povo de Judá que o Deus de Israel não é aquele Deus que ele estava adorando. Amém? Dá uma salva de palmas. Obrigado, querida. Você vai ler o próximo. Pode projetar aí o próximo texto. Que é 17:9. Vamos lá. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo.
Você percebe que ele começa a tomar algumas decisões, aonde ele começa a fazer reformas ali em Israel, em Judá em especial. Você percebe aqui que a base desse versículo está em relação a ensino, a lei de Deus, a espalhar a lei de Deus por onde pudesse. Eu não sei que sentido isso faz para você, mas eu creio que faz para muita gente aqui. Que o ensino da palavra é a maior ferramenta que nós temos para mudar ambientes, e mudar a nossa família, e mudar a nossa casa. Então eu estou dizendo o que Josafá fez. Eu não li todos os versículos, porque eu garimpei para a gente poder montar a história. Mas eu peguei os mais importantes para a gente chegar ao final desse culto e você entender que ele tomou algumas atitudes. Você percebe que ele quebra os ídolos da família, quebra os potes da cidade, e agora começa o quê? Ensinar o livro da lei. Por que o povo estava idolatrando? Porque eles se esqueceram do livro de Deus. E toda vez que nos afastamos da palavra, nós nos tornamos idólatras. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Sempre no ritmo aí como foi. Glória a Deus, glória a Deus. Estou me sentindo... Quando você bate palma, estou me sentindo até num programa aqui. Olha interessante, olha, 2 Crônicas 17, 10 a 11, que você vai ler agora. Pode ler. Deixa só projetar, né? Isso, pode ler. É o 13, vocês colocaram? Eu que errei aqui, então? Peraí. Tá, não, deixa eu ver se eu que me perdi ou eles lá que se perderam. Não, vocês erraram mesmo aí. Coloca, por favor, 2 Crônicas 17, 10 a 11. Isso, pode ler. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Olha a graça de Deus. Você viu a voz do homem aqui? Eu fiquei até mal. Bate ranha. Que isso, varão? Está envergonhando o profeta aqui, varão? Que isso? Que é isso? Irmão, pega o manto aí. Olha que coisa. Olha a sequência do projeto de Deus. Quando ele faz esses atos que parecem simples, quebrar os ídolos da casa, derrubar o poste ídolo do lar, ensinar a Torá de novo ao povo, o que aconteceu? Veio o terror do Senhor sobre os reinos da terra. Eles olharam o reino de Judá com medo, por causa da atitude de um homem que decidiu voltar os olhos para Deus. Aí até os filisteus, gente, você não está entendendo, os filisteus eram o maior inimigo que Israel tinha. Começou a dar presente para Josafá, para ficar amigo dele, e dar quantidades absurdas. Você percebe ali 7.700 carneiros, 7.700 bodes, animais em quantidades absurdas para agradar. Eu vejo aqui, sabe uma coisa tremenda? Pode não fazer sentido para você, mas a atitude que você tomou desde a época que você entregou sua vida para Jesus, e você segue em Deus, porque o difícil não é você começar, é continuar. Mas Deus está dizendo que os seus inimigos, vendo você, eles não vão querer nunca se levantar contra você. Pelo contrário, eles vão querer andar próximo. E a Bíblia fala de presentes que virá sobre a tua vida aqui, olha, é o texto, que Deus vai dar presentes para você. Quem está tomando posse aqui? Sabe, presentes, porque a minha fidelidade em Deus, ela provoca essa ação que é inesperada. Deus abençoe. Vamos seguir. Agora sim, vamos ler 17, 13 agora, não é isso? Vamos lá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Você percebe que percepção que Josafá tem? Olha que coisa, faz sentido para você, empreendedor. É interessante, né? Porque ele está falando sobre algo que Deus quer lhe dar. Ele está falando sobre duas equipes diferentes. Ele está falando sobre você ser um empreendedor. Ele está dizendo que ele vai te dar uma equipe de homens valentes. Ninguém faz nada sozinho. E se alguém aqui está pretendendo empreender, você percebe que Josafá, ele monta um empreendimento, mas ele monta uma equipe de valentes. Por quê? Eu não consigo só montar uma empresa, eu tenho que ter uma equipe comigo que possa ver o que eu estou vendo. Faz sentido para alguém aqui? Senão eu paro aqui já. Está fazendo sentido? Faz sentido para você?
porque esse é um texto que poderia ter vindo para qualquer pessoa. Mas eu imagino que não é à toa que Deus está dizendo aqui, olha, ele é um homem que empreendeu muitas obras, mas também levantou gente de guerra, homens valentes com ele. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado. Vamos lá, 2 Crônicas 18:2. Nem sempre Josafá acertou. Então vamos lá e aprender também onde houve erros na vida dele. Aquela. Tá palhando? Vai ver se você consegue ali. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Olha que palavra forte isso aqui. A gente em março vai ter que tomar muito cuidado, gente. Porque se a gente entende a Bíblia como uma profecia, uma palavra de conhecimento para nós, a maioria que sabe que o rei Acabe é um homem que andou fora da vontade de Deus. Acabe era um homem que desagradou a Deus. Ele estava jurado de morte por um rei, onde Ramote-Gileade, os assírios, viria contra Acabe para matá-lo. Vocês vão ver a história. Sabe o que ele faz? Ele chama Josafá para uma conversa. Quando Josafá chegou com a caravana dele, porque Josafá, presta atenção, é rei do reino do sul. Judá, a capital, é Jerusalém. Acabe, ele é o rei do reino do norte, aonde ele está, a capital é Samaria, e aonde Josafá, nesse reino do norte, ele está reinando sobre o que era Israel antes, só que o reino dividiu. Esse reino do norte aqui, idólatra, porque aqui tem um homem que adora a Deus, um homem que quebrou os postes ídolos, e aqui tem um homem que está andando longe de Deus. Quando ele chama Josafá para uma conversa de rei, ele faz o quê? Uma recepção bonita. Cuidado com os presentes que vão te dar em março, porque ele faz uma recepção, ele trata ele com honra, ele cria um ambiente, sabe, assim, constrangedor, e no final fala, sabe, para ele, faça aliança comigo para entrarmos numa guerra. Então, eu não vou me adiantar porque tem mais textos aqui. Cuidado para você não entrar em guerra que não é sua. Você vai descobrir aqui hoje por que Josafá, ele ainda mesmo errando, Deus teve misericórdia dele. Então, já começa aí com essa perspectiva o seguinte: ele comete um erro fazendo aliança com o rei Acabe. A influência de Acabe quase custou a missão de Josafá. Veja que Acabe dá presentes, faz recepção para impressionar. Então fica claro aqui já que você precisa tomar muito cuidado, porque vão aparecer algumas coisas que não são de Deus para a sua vida. Pessoas tentando impressionar você, tentando te dar presentes, prometendo coisas para você, e você vai logo se lembrar, não, julgo desigual, não adianta, porque eu sou um adorador do Senhor, não vou fazer aliança com adoradores de outros deuses, eu não vou. E você tem que prestar atenção, por quê? Porque senão não adianta eu chegar aqui, porque a peleja é de Deus, você pega a palavra e vai viver a sua vida como estava. Não! Então, é uma palavra, não sei se faz sentido para você, mas tome muito cuidado. Deus abençoe. Graças a Deus. Agora veja, vamos lá, isso? Já colocamos ali, 2 Crônicas 18:6, não é isso? Isso. Então o rei, vamos lá, pode ler, querida. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Acho que tá aí, tá ótimo. Você percebe o que esse rei Acabe faz? E eu acho que pode fazer sentido para você. Ele queria enganar tanto o povo contra Josafá. Acabe então chama os profetas dele, gente que fala o que ele quer ouvir, gente que é pago por ele, gente que não está disposto a falar o que Deus mandou. Aí esses profetas, ele faz a pergunta assim: eu vou para a batalha ou deixarei de ir? Aí eles vão e começam a profetizar a respeito de que Deus abençoaria. Só que Josafá sentiu. Olha lá, tem um momento que Josafá fala assim: não há aqui ainda algum profeta? Tinha 400.
A Josafá falou: tem algum profeta aqui? A pergunta dele é estranha, porque, peraí, mas você está vendo 400? Não, mas eu não estou vendo nenhum profeta. Eu estou vendo um monte de gente falando da alma. Eu quero um homem de Deus que fala o que Deus mandou. Então, tome muito cuidado com profecias erradas, porque a gente às vezes, irmãos, estamos prontos para romper, e vem uma pessoa em nome de Deus, não atrapalha a nossa vida. Em nome de Deus, atrapalha a tua caminhada. Você estava indo bem, e vem um indivíduo lá do inferno, e vem falando coisas que você gosta de ouvir, coça o ouvido, você fica toda feliz, todo feliz, mas não adianta. Eu prefiro ser exortado por Deus do que acariciado por aqueles que vêm falar mentiras. Então é uma palavra que você precisa muito ter cuidado. Faz sentido para alguém aqui, gente? Obrigado, querida, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Olha o próximo texto, acho que é o 18:13, né? Isso aí. Faça a leitura, querido. Respondeu Micaias: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Eles foram até o profeta Micaías e falaram o seguinte assim: olha, todo mundo lá já profetizou a favor de Acabe, que é o rei que está totalmente errado. Então, quando você chegar lá, fala igual todo mundo falou. Aí Micaías falou o seguinte: eu vou falar o que Deus mandar, porque no meio daqueles 400, ele não estava não, ele estava lá na casa dele. Eles foram até ele para persuadir e dizer: está todo mundo falando isso. Ele falou: desculpa, mas na hora lá, o que Deus mandar eu vou falar. Então você tem que entender que no universo que você vive, terão momentos que muita gente vai estar falando a mesma coisa, mas não adianta, você não vai repetir o que todo mundo fala se Deus te mostrar outra coisa. Você tem que entender que não é uma questão de teimosia, não é uma questão de contrariar as pessoas, é questão de Micaías, está dizendo ali: eu vou dizer aquilo que Deus mandar dizer. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas faz sentido para você, gente? Glória a Deus. Obrigado, querido, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está entendendo e recebendo essa palavra? Você está recebendo e vai construindo a história de Josafá, tá? Você está construindo uma história. Um homem que assumiu o governo no lugar do pai dele, Asa. Ele então quebra os postes ídolos, ensina a Torá, até os filisteus dão presente para ele. Aí ele comete um erro. Você lembrou? Ele faz uma aliança com Acabe, porque ele ficou encantado com a recepção. O ambiente constrangeu ele, e ele entra numa aliança. Só que depois da aliança, ele ficou atento. Tem profeta aqui para confirmar isso. Aí Acabe tenta enganar com falsos profetas. Aí eu estou dizendo: março, tome cuidado com falsos profetas. A vida inteira, mas em março principalmente. Tome cuidado, querido, com essa proposta que tenta constranger você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Só porque me trataram bem, não significa que eu vou falar o que eles querem ouvir. Eu vou falar e viver o que Deus está mandando falar. Agora, vamos lá. 2 Crônicas 18, 22 a 24, querida. Pode ler? Ah lá, está lá. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou o que era mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde, vai continuar aí, eu acho, vamos lá, pode continuar. Por onde saiu o Espírito, tá lá? Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Você percebe que quando Micaías liberou a profecia, ele mandou, ele já avisou: não me chamem. Se vocês me chamarem, sabe aquela história? Falar assim: se eu não for, tá tudo bem. Agora, se me chamar, não espere que eu vou fazer o que vocês querem, não. Sabe aquela história? Eu não preciso ir, mas me chamou. Quando ele disse: levanta um outro profeta, uma outra autoridade lá, dá uma bofetada na cara dele, como se fosse alguém dizendo: cala a tua boca. Aí sabe o que Micaías falou? Toma cuidado, porque você vai ficar correndo no dia que a guerra acontecer e Acabe morrer, tu vai ficar correndo de câmara em câmara, fugindo do inimigo. Ele já foi falando o futuro deles, porque ele levou o tapa na cara, meu irmão, mas ele não deu outro. Mas ele só disse: o que você fez vai mostrar a você que você vai ser um dos que vai correr do inimigo, porque não está entendendo. Deus já mandou dizer que essa guerra vai ser perdida, porque ele fala a verdade. Então eu não sei que sentido faz para você, mas o que eu vejo aqui é de uma pessoa
eu volto a dizer, não é teimosa, não é uma pessoa brigona, mas é alguém que está dizendo, eu não vou negociar, eu não vou negociar, eu não vou negociar, porque se Deus me deu uma palavra, porque se alguém não te perguntar nada, ok, irmão? Agora me perguntou, eu vou responder, e eu vou responder aquilo que Deus mandar. Faz sentido para vocês? Que Deus abençoe. Amém, gente? Agora, aqui, nós vamos ler um texto. Senta aí. Ele não é tão grande, mas um pouco maior, porque vai pegar vários versículos. Vamos pegar lá. Aqui é o 2 Crônicas 18. Estamos no capítulo 18 já, versículo 28. Vamos lá. Presta atenção, gente. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá e Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel. Espera só um pouquinho, você vai continuar lendo ainda. Eu vou interrompendo ela, porque isso aqui é fantástico, gente. Aí pronto. Convenceu, mesmo Micaías dando aquela palavra, ficou a palavra dos profetas. O espírito de engano entrou. Josafá, aquele homem que quebrou poste ídolo, quebrou ídolos. Olha, irmãos, nunca pense que você... A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado, porque às vezes você venceu uma batalha antes, mas você caiu na cilada hoje. Porque você acha o seguinte, comigo não, porque eu sou um homem de Deus. Comigo não, sou uma mulher de Deus. Você pode ter um espírito de engano. O espírito de engano usa próprias pessoas que às vezes falam em nome do Senhor. Aí olha bem, vê se faz sentido para você. O rei Acabe chega para Josafá e fala assim, nós vamos para a guerra juntos. 2 exércitos poderosos para vencer o exército da Síria, que é também um poderosíssimo exército. Só que lá havia uma ordem do exército da Síria para matar o rei de Israel e não o rei de Judá. Josafá, gente, não tinha nada a ver, entrou na guerra errada. Toma cuidado com esse negócio em março, de gastar sua energia em projetos que não é para você, em guerra que não é tua. Tu vai morrer em lugar errado, vai se perder em lugar errado. Aí ele tem a coragem de falar assim, eu vou disfarçado, eu não vou de rei não. Josafá estava tão encantado de estar com o rei Acabe, porque o rei Acabe é mais antigo, é um rei mais venerado. E ele fala assim, você, Josafá, vai com roupa de rei, tá? E eu vou disfarçado de plebeu. Olha o espírito de engano, aonde você percebe que o diabo, ele quer exatamente provocar isso na tua vida. Ele quer trazer esse espírito de engano para que você entre na guerra de alguém. Olhe bem, a pessoa entre em dívidas, em projetos usando o teu nome, porque ele mesmo vai ficar de longe. Ele vai colocar você na frente, você que vai levar tudo, você que vai sofrer, às vezes tem gente que ser até preso, porque alguém aqui atrás está fazendo tudo e coloca você na frente. Faz sentido ou não faz sentido, gente? Se não fizer, guarda então, pelo menos, para você ficar vigiando a tua vida aí. Continua lendo para você ver aí. E entraram na peleja, ora o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo... Olha o que o rei da Síria falou. Vai, continua o texto, vamos lá. Olha o que o rei da Síria deu ordem ao exército dele. Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Porque o rei da Síria falou, não quero matar ninguém, eu quero matar só o rei. E Acabe sabia. Aí o que ele faz? Ele falou, eu fico aqui disfarçado, eu coloco Josafá de rei, ele vai matar Josafá achando que é eu, e a vida continua. Você está vendo o espírito de engano? Vocês estão discernindo ou não estão discernindo? Apóstolo, eu queria só a profecia do mês de março, eu vou te dar, ué. Mas eu preciso contar o que está acontecendo antes, você tem que entender o princípio. Pode continuar. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Olha aí, pode abrir o resto que a gente vai ler ainda agora não. Você percebeu a história? O pessoal olhou para Josafá e falou, é o rei de Israel. Graças a Deus, que quando Josafá pede misericórdia do Senhor, vocês vão descobrir por que Deus teve, o Senhor desviou o olhar deles, e porque eles iam matar Josafá, a estratégia de Acabe ia acontecer, ele ia voltar para casa de boa, e quem se daria mal é aquele que está no espírito de engano. Então eu volto a dizer, fique aí inteligente diante das artimanhas. Aí vendo os capitães, vamos lá. Que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem
entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel. Para de novo aí, olha que coisa louca. Eles não acham o rei de Israel. Ele estava disfarçado, lembra? Aí entra uma coisa, irmão, que não tem jeito. A flecha vai te encontrar. Quem está fora, a Bíblia fala que um soldado assírio pegou o arco, entesou, puxou e jogou para o alto. Qual a probabilidade? Milhares e milhares e milhares de soldados. A flecha cair e não só acertou, feriu o rei de Israel, que é Acabe, mas por entre as juntas da sua armadura. Qual a possibilidade? Porque não só acertou ele, ainda acertou entre a armadura do rei ainda. Por quê? Porque na verdade, aquele dia a maldição estava sobre Acabe, um homem idólatra, um homem longe de Deus, e um homem que era Josafá, estava fazendo o que naquele lugar? Sabe aquela viagem que você fez, aquela festa que tu foi, naquele lugar que você entrou, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Porque vai dar ruim para um monte de gente, vai sobrar para mim também. Eu estou dentro desse carro com gente bebendo, vai bater o carro, eu estou aqui, sair do culto para quê? Você sabe aquela coisa que você entra, está no lugar errado, com pessoa errada, e depois fala assim, meu Deus, eu estou na profecia de março, está dando tudo errado. Eu estou te dando as dicas para você entender que a profecia vai se cumprir. Faz sentido para você? Eu estou falando só para eles, né? Então preste atenção. Olha lá, aí termina lá, feriu, onde eu parei? Pode ir lá. Por entre as juntas da sua armadura, então disse, este é o seu cocheiro, vire e leve-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Aí termina, acho que o último versículo lá, vai lá. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Acabe morre. Agora, Josafá teve um livramento, porque tudo estava armado contra ele, mas o Senhor guardou ele no meio dessa batalha. Mas cuidado, porque Deus pode te guardar, mas você pode evitar entrar nessas. Por quê? Porque a batalha não é tua, e você está entrando em projetos que não são seus. Obrigado, querida, obrigado, pode entregar lá. Você viu que coisa? O homem joga uma flecha no ar, e a flecha acerta a pessoa exata que ninguém conseguia achar. Você pode ler para mim? Agora nós estamos no capítulo 19, versículo 1 a 3. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, desvias tu a ajudar ao perverso e a amar aqueles que aborrecem o Senhor? Você vê que ele está perguntando? Pode colocar o próximo. O profeta está perguntando para ele. Passou tudo, a guerra acabou. Aí vem um homem de Deus e fala para ele assim, você devia ter apoiado aquele homem que desagrada a Deus. Agora continua. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Olha o que esse texto está dizendo. Você vê que interessante que acabou tudo. Aí vem um profeta e fala com ele. Por que você ajudou uma pessoa como aquela? Por que você fez aliança com uma pessoa que você sabe que não é de Deus? Por que você entrou num projeto com alguém que você sabe que você tem a bênção, mas aquela pessoa não tem? Só que aí ele diz, a ira de Deus vem sobre você. Aí ele fala, contudo, uma boa coisa aconteceu. Deus se lembrou daquele dia que você quebrou os postes ídolos. Você viu, Ronan, que coisa? Deus se lembrou, e por ele ter se lembrado, na hora que os assírios vieram, ele desviou o olhar dele e falou, não, esse aqui é meu filho. Esse aqui tem aliança comigo. Você vê o poder de uma aliança com Deus. A gente acha que é só assim, quando você toma a tua ceia, quando você faz uma aliança com Deus, passou. Não. Deus se lembra, querido, dos momentos, do teu jejum, da tua busca, e que às vezes tem livramentos que você não sabe por que veio. É porque Deus fala, a ira de Deus veio, porém Ele lembrou de algo bom teu. Ah, querido, faz sentido para você? Dá uma salva de palmas. Obrigado, querida. Faz sentido para você? Pode entregar lá.
As alianças, elas promovem livramento para você. Qual o próximo? Vamos ver. É o 19, 5 a 6. Pode ler? Estabeleceu juízes no país e todas as cidades fortificadas. De cidade em cidade disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e não julgardes ele estar convosco. E ele está convosco. Olha o que ele fez. Agora vem a parte boa de novo. Você vê que ele começou bem, teve a queda, porque fez aliança. Porque, irmãos, você fazer aliança com gente errada, você vai fazer coisa errada também. É sine qua non, é simples. É uma questão de você. Você vê que ele era um homem que andava com Deus, começou a andar com gente errada e começou a entrar em guerra errada, tomar atitude errada, confiar em profeta errado, e começou um monte de erro na vida da pessoa. Agora, olha o que aconteceu aqui. A Bíblia fala que ele levanta juízes. Ele começa a pôr a casa em ordem. Lembra que ele é rei de Judá. Ele volta para casa e fala: meu Deus, deixa eu arrumar minha vida. Eu percebi que eu entrei, é um gap na vida da pessoa. Sabe aquilo que você fala: eu queria nem ter vivido aquilo? Você fez uma coisa, se você pudesse tirar aqueles 6 meses da tua vida, aqueles 3 meses, você fala: se eu pudesse cancelar isso, eu teria cancelado. Mas não tem mais jeito. Então ele volta para colocar a casa em ordem. Só que ele faz uma coisa, minha irmã, não sei se faz sentido para você. Ele diz o seguinte: quando você for julgar uma causa, não julgais da parte do homem, mas julgue da parte de Deus, porque no julgardes, Deus está com você. Olha bem, você quer a promessa ou não quer a promessa? A aposta está ficando tão difícil, o funil está grande, a peneira está forte, né? Mas você quer a promessa? Então aprenda o que Josafá aprendeu e o que ele agora coloca como lei. Ele é o rei. Ele levantou uns juízes e falou com eles: juízes, eu quero uma coisa de vocês. Quando o povo vier até vocês, não julgue na tua alma. Não julgue como o homem julga. Lembre-se que Deus é com vocês. E se vocês julgarem errado, a maldição virá. Então julgue como Deus, da parte do Senhor. Eu não sei se isso faz sentido para você, não sei se isso faz sentido para você, mas aqui está um ensino que é para a vida. Que às vezes nós atraímos maldições porque nós ficamos julgando pessoas, ainda julgamos na nossa carnalidade. Então que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Obrigado, querido, em nome de Jesus. Olhe bem, pode subir. 2 Crônicas 19, 8 a 9. Nós vamos pegar uma outra parte. Agora nós vamos pegar 3 versículos, 3 fases da arrumação que ele está fazendo na casa. Vamos lá, esse próximo. Também, pois, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Ele está montando a equipe dele. Ele está montando as pessoas que estariam julgando as causas do povo. Por quê? Qual é o maior desafio de um líder hoje? Justiça. Porque hoje, você percebe que ele foi lá empreendedor, mas levantou um exército valente. Por quê? Porque o problema é segurança. Então, não é como os apóstolos, mas desde aquela época também, como hoje também é. Então, qual era o grande problema? Ele está preocupado que essas pessoas que estariam na equipe dele tivessem fidelidade e interesse de coração. Eu não sei que decisão você está tomando, mas Deus está dizendo claramente isso. Como não sei quem aqui também está tomando decisão. Não sei se faz sentido para você. Mas Ele está dizendo: tome cuidado com essas pessoas que você está trazendo, porque eles têm que estar com o coração inteiro. Inteiro aqui, ele está falando sobre fiel a um propósito. E ele fala que anda no temor do Senhor. Irmão, isso aqui é fantástico, porque é a Bíblia que está falando com a gente hoje, não é, gente? Ele está dizendo que quando ele percebeu os erros lá no reino do Acabe, ele volta para casa quase que assim: uau, Deus me livrou, mas eu tenho que botar a vida em ordem. Levantou juízes, levanta sacerdotes, ele está montando uma equipe. Como disse, não sei se faz sentido para você. Talvez não faça agora, ou possa fazer agora, ou possa fazer em algum momento da tua vida. Amém? Obrigado, Deus abençoe você. Quando a gente lê agora 2 Crônicas 19, 11, fecha esse ciclo para a gente continuar a próxima fase de Josafá. Quem está sendo abençoado aí, gente? Você pode ler para mim, querida? 2 Crônicas 19, 11. Se ficar muito ruim, porque tem uma luz aqui, você pode ler ali, ó, tanto faz.
Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Ele está andando aqui no mesmo propósito. Ele está fechando um ciclo aqui, quando ele levanta Amarias, o sumo sacerdote, que vai presidir as coisas que dizem respeito ao Senhor. Qual a preocupação que ele tem? Ele está muito preocupado que o povo se esqueça daquilo que é verdadeiro, que é a palavra. Porque quando eles esqueceram, eles voltaram a idolatrar. Eu não sei o que sentido faz isso para você, mas ele está falando sobre conservar aquilo que um dia você recebeu. Ele está preocupado que que as pessoas que estavam cuidando, ele levanta mais um, que são como se fossem guardiões de uma palavra. Porque normalmente, pode fazer sentido para alguém, nós nos perdemos como se a palavra fosse perdendo a força dentro de nós. E aqui ele está mostrando, porque ele está consertando um erro. Ele está consertando um erro. Ele saiu de uma aliança errada. Ele percebeu que ia andar com profecia errada, entrar em guerra que não é dele. Então ele está agora cuidando para que essas pessoas, elas cumpram. Ele está dizendo, olha, cumpram a palavra daquela que o Senhor colocou sobre eles. Eu não sei se faz sentido para você ou faz sentido para vocês. Obrigado, querida. Agora entra o texto que é o capítulo da profecia. Nós não chegamos lá ainda, mas você agora começa a se aproximar dela. Lê para mim, querido. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Olha bem, a gente não chegou na promessa, mas aqui você começa a perceber o seguinte: aquela palavra, peleja não será nossa, mas será dele, ou seja, do Senhor. Você percebe que é depois que Josafá organizou a casa. O que Deus está falando aqui é sobre ordem. Ele está falando sobre colocar a vida em ordem, sobre você olhar o teu dia e você dizer, meu Deus, eu quero chegar longe, eu quero ser um jovem que desponte, eu quero... E na verdade, as oportunidades vão aparecer, mas se não tiver disciplina, você não consegue nada. E a grande questão aqui é que ele começa a perceber o seguinte: quando ele estava pronto, aconteceram duas coisas. Deus o considerou pronto, só que também o inimigo percebeu que ele era uma ameaça, porque ele colocou a Judá tão em ordem, ele organizou tanto a casa, que a concorrência disse, a gente tem que derrubar esse cara. Então você tem que entender uma coisa na tua vida: todas as vezes que você decidir fazer algo diferente, que vai mudar a vida de alguém, vai ter resistência. Só que você vai descobrir, ainda no decorrer da história de Josafá, que ele não desiste disso mais. Por quê? Porque nós estamos falando de um homem que foi lá em cima, desceu lá embaixo, foi lá para o fundo do poço. E sabe o que aconteceu com esse homem? Ele aprendeu com os erros. O problema não é você errar, meu irmão. O problema é você não aprender com o erro. Josafá, quando ele volta para a realidade dele, você percebe o que ele está fazendo? Ele está montando a equipe dele de novo, ele está colocando a vida em ordem, e ele está disposto a entrar numa batalha agora. E a peleja vai começar aqui agora. Vamos seguir. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Agora vamos lá. O capítulo agora que a gente vai ler é o 20, versículo 12. Vamos lá, pode ler. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Você começa a perceber que está chegando o momento da vitória de Josafá. Subiu, foi lá embaixo, se restitui, começa a se levantar. Aí, olha bem se faz sentido para você. Na verdade, quando avisaram para ele que o inimigo estava chegando, caiu a ficha dele. Ele fala, Deus, o Senhor não vai julgar esse povo não, porque não há força em nós, o nosso exército não consegue, eu estou desesperado. Ele mostrou a humanidade dele.
Ele não ficou ali dizendo, estou forte. Ele mostrou a humanidade dele. Ele agora mostra a intimidade dele. Ele diz, nós não sabemos o que fazer, só que ele fez uma coisa. Ele disse, os meus olhos não vai sair de ti. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas a gente passa por coisas na vida que o diabo tenta nos roubar a intimidade com Deus. Mas Josafá aqui, ele começou, gente, aqui é um homem que merece ser lembrado na nossa história. Ele disse, eu estou com medo, eu sei que o inimigo está vindo, eu não tenho força para vencer, mas o Senhor pode contar com uma coisa, o meu olho não vai sair da tua presença. Faz sentido para você? Faz sentido para alguém? Dá uma salva de palmas. Obrigado, Cleudimar. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Olhe bem agora aqui. Nós vamos ler 2 Crônicas 23 a 14. Pode ler? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Olhe bem, Josafá, ele se reúne à sombra do templo. Ele vai exatamente onde o tataravô dele havia feito a oração. E ele faz a mesma oração. Ele começa a lembrar o Deus do avô, do tataravô. Ele começa a lembrar o Deus de Abraão. E ele começa a clamar. Só que tem um detalhe. Estava a mulher, estavam crianças, estavam os esposos, todos diante do rei. Eles estavam juntos ali. Eu vejo que existe algo aqui muito interessante. Não sei o que faz sentido para você, mas aqui você percebe que existe uma reunião familiar. É Deus dizendo que tudo que Ele vai fazer na tua casa não é só você sozinho, mas Deus está dizendo, eu vou reunir tua família. Tua família. Tem mamãe, tem papai, tem irmão, está todo mundo aqui. Porque isso é importante. Eles permaneceram perante o Senhor com o marido, as esposas, com o seu rei. Quando chegou nesse momento, aí vem, gente, o Senhor no meio da congregação, aí sobre Jaziel, o Espírito do Senhor, o rei está aqui orando e buscando, Deus, eu estou fraco, eu não sei o que fazer, mas ele começou a lembrar das alianças que foi feito naquele lugar, dos altares levantados naquele lugar. Aí vem o Espírito do Senhor sobre um homem chamado Jaziel, um profeta. Aí ele começa a liberar a profecia que você vai receber agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe você. Glória a Deus. Agora, olha a profecia que Jaziel liberou. Está aí. É a profecia do mês de março. Quando ele se quebrantou, Josafá, quando ele busca o Senhor, quando ele mostra a humanidade dele, a fraqueza dele. Pode colocar, pode ser nessa letra mesmo, dá para você enxergar? Vamos lá. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, ao que vós diz o Senhor, não temais nem vós assustais, pois causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha bem, pode celebrar. Eu não vou terminar aqui porque eu ainda tenho um pouco mais para te ensinar. Mas olhe bem, nós chegamos na profecia. Você foi a pessoa que leu a profecia. Eu também não sei que sentido faz para você, para vocês. Mas eu acredito que todos nós queremos essa promessa. De que todas as batalhas, ou que as batalhas que você vai lutar, que tem a ver com o propósito de Deus na sua vida, Deus está dizendo, eu vou batalhar por você. Por mais improvável que seja, por mais distante que você está sonhando, de coisas que talvez você diga, como eu vou chegar lá? Se elas fizerem parte do propósito de Deus para a tua vida, Ele está dizendo, essa batalha não vai ser tua, a batalha será dele, a peleja será dele. Faz sentido para você? Então celebre em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, pode sentar. Eu vou precisar de mais uns 4 aqui, tá, gente? Pode vir se tiver mais alguém aí. Então, olha bem, o profeta Jaziel começou a profetizar. Você imagina a cena, gente, uau. Ele tá no meio do povo, de repente,
Ele está buscando. Lá no meio do povo, um profeta levanta a voz e fala: a batalha, a peleja não será tua. Só que o profeta, acho que já deu, mas pode vir quem está vindo, pode vir. A gente, se sobrar gente, o texto não tem problema. Aí olha bem que coisa linda. O profeta, no meio do povo, começa a dar detalhes do que vai acontecer. Pode ler, por favor. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Irmãos, Deus usa o profeta para dar estratégia de guerra para os soldados já. Ele está dizendo o quê? Primeiro ele diz: a peleja é minha. Agora eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês vão lá para a ladeira de Ziz. A ladeira de Ziz, querido, era uma fronte de montanhas que dava caminho a Jerusalém. Então o inimigo estava vindo para poder derrubar Jerusalém. Então o que acontece? Deus falou: fica lá nesse vale, fica lá nessa ladeira, porque vocês vão se encontrar com ele lá. Mas fique lá, a peleja, ela é minha. Então o que eu acho fantástico aqui nessa história, e não sei, aliás, imagino que faça sentido para você, e faça sentido para alguém aqui, que Deus não só deu uma promessa, mas Deus deu a estratégia. Deus vai lhe dar o entendimento sobre coisas que estão emaranhadas, que pessoas à tua volta, ou você mesmo, não está conseguindo até hoje achar uma resposta, e Deus vai te dar claramente, como numa visão, o que você precisa fazer para poder alcançar esse propósito que você está querendo. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas você percebe que o profeta, além dele dar profecia, podia parar ali, mas os soldados já ficaram de olho. Falou: não, e é como se ele falasse: exército, agora ouça, vocês vão se apresentar em tal lugar. Deu a geografia, deu a localização. Deus é um Deus de detalhes, e Ele quer falar de detalhes com você. Espero que você entenda isso. Obrigado, Deus abençoe você. Agora aqui continua a profecia. Lembra que o Jaziel está profetizando. Ele dá a profecia, dá os detalhes da estratégia e continua a profecia. Vamos lá. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glória a Deus, hein? Que profecia linda, hein? Olha que sentido que essa profecia está dizendo para nós. Ele está dizendo: tomai posição, que é o tema de hoje. Mas ele está dizendo: ficai parados. Você sabe que o maior desafio nosso, gente, é ter fé parado. Porque nós fomos programados para ajudar Deus. Nossa mente, a gente não consegue crer parado. E Deus está falando para você parar. Olha que coisa louca. Porque é muito difícil. Irmãos, quando eu estou pedindo uma coisa para Deus, eu estou ajudando Ele, eu também estou trabalhando para poder ajudar a fazer. Aí é um nível de fé. Mas esse nível que Ele está exigindo aqui é muito maior. Porque é o nível que Ele fala: fica quietinha. Mas fica quieta. Faz sentido para alguém? Para você faz? Porque Ele está dizendo: eu vou te dar a vitória sobre essa peleja, mas para a sua atividade mental, para a sua agitação, porque quando você fizer isso eu vou entrar. Olha que forte, gente. Tem alguém recebendo a profecia? Eu estou. Irmãos, eu estou falando com vocês, mas eu também estou recebendo, sabe? Nós vamos entrar esse mês de março. Talvez você tenha que estar lá no YouTube e ouvir essa mensagem todinha de novo. Mas você precisa velar essa palavra. Quando você lê o único versículo, que é o versículo 15, você vai lembrar o que está à volta. Quem vai se lembrar? Vai lembrar, não vai? O que está à volta dele. Essa é a palavra. Obrigado. Deus abençoe você. Agora vem o capítulo 20, versículo 18. Olha o que está dizendo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você sabe o que está acontecendo com Josafá aqui? Ele se quebranta, você já viu isso? Agora, irmãos, alguém que vai entrar numa guerra vai adorar? Espera aí, no Antigo Testamento guerra era guerra, hoje é guerra espiritual, você adora. Mas era uma guerra física. A Bíblia diz que ele se prostra. Sabe o que Deus está falando nesse texto aqui para nós? Tomar posição é usar as armas que nós temos.
A igreja, ela tem poder na oração. Nós somos tentados a tentar fazer as coisas usando armas que não são nossas, usando estratégias que não são nossas. Só que Deus lhe deu uma capacidade para mover as coisas à sua volta. Só que quando você sai do teu campo de atuação, Deus está dizendo: tomai posição. Volta para onde você é forte, volta para onde você sabe. Porque Josafá sabia. Irmãos, o reino do sul é o reino de Judá e Benjamim. Judá era a tribo que mais adorava, é a tribo que gera Jesus, é a tribo onde estavam os levitas, é a tribo onde você vai perceber que a força dele estava na adoração. Então ele usou a arma que ele tinha, ele se derramou diante de Deus e falou: Deus vai me dar essa vitória. Eu não sei se faz sentido para você. Faz sentido para você? Obrigado, querida, Deus abençoe. Aleluia. Quem quer ouvir até o final? Então vamos lá. 20 de Crônicas, vamos lá. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha bem, olha bem. O que Josafá está arrumando aqui? Ele está colocando a casa em ordem. Porque se ele entra numa batalha, e ele tá para entrar, ele recebeu a profecia. Só que antes de entrar, ele reúne todo mundo e diz: a gente tem que lembrar de uma coisa aqui, gente. Crede no Senhor vosso Deus, mas aprenda a crer nos teus profetas. Eu não sei se faz sentido para você, mas ele está trazendo de volta aqui um princípio do reino, que era exatamente o que a nação de Israel havia se perdido. Eles perderam, e o motivo deles se perder é por causa dos falsos profetas, por causa das falsas profecias, porque eles foram enganados por muita gente. Então Josafá está resgatando a unção profética, e ele está dizendo: igreja, crede no que seus profetas têm ensinado. O fato de alguns serem falsos não significa que você agora não vai ouvir o que Deus está falando. E ele está restaurando a fé do povo antes da batalha. Deus, ele está dando a você essa palavra porque tem alguma batalha para acontecer. Ele está antes da batalha, colocando tudo em ordem, dizendo: porque quando você entrar, aí sim a profecia vai se cumprir. A peleja não vai ser tua, a peleja vai ser dele. A força não vai ser você que vai fazer, ele vai colocar a mão de poder dele, vai desbaratar o inimigo e vai te dar vitória em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Obrigado, Deus abençoe você. Olha, interessante, enquanto ela se prepara aqui, nós temos mais 1, 2, eu acho que vai dar para todo mundo assim. Olha que interessante, quando ele libera essa palavra, para eu que sou muito curioso, ele usa 22 letras, 22 palavras. Quando ele diz: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, ele usa 22 palavras. Para nós, quando estudamos o Aleph Tav, que é o alfabeto hebraico, está falando sobre uma frase completa, que não tem nada para colocar nem nada para tirar. A Bíblia já é completa, mas ele está mostrando que essas 22 letras é como início e fim de algo. Ele está dizendo: se você fizer isso, nada vai interromper o plano de Deus na tua vida. Olha que forte essa palavra e essa profecia. 2 Crônicas 20, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Olha que coisa tremenda. Aí começou a vitória, aí começa a profecia. Essa palavra que você leu, tomando para si, é como Deus dizendo: olha, você vai ir em direção à sua batalha, mas Deus vai na frente de você, e Deus vai confundir o inimigo antes de você chegar.
É Deus dizendo sobre algo que você está para enfrentar, sobre alguma coisa que você está esperando um momento. Deus está dizendo, eu estou montando emboscada antes de você chegar. Ele vai começar uma confusão no arraial, que Deus vai lhe dar vitória. Eu não sei se faz sentido para você, mas essa é a palavra que Deus está dando aqui. Amém, igreja? Obrigado, querida. Olha agora o capítulo 20, versículo 24. A gente está chegando ao fim dessa história, mas você vai sair daqui hoje sabendo sobre um homem que vale a pena saber a história dele. O rei Josafá, a 4ª dinastia do reino do sul de Israel. Um homem que andou com Deus durante muito tempo. Pode ler. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha a cena. O que Deus está dizendo é que nesse texto que você leu faz sentido para a tua vida. A história de Josafá, gente, você está entendendo. Eles chegaram para procurar o lugar que Deus marcou, o endereço, a geografia que o profeta mandou. Quando eles olharam, o que eles encontraram? Só gente morta. Não tinha mais ninguém. Por quê? Porque o grande exército inimigo ficou tão confuso com a presença de Deus que entrou, que eles começaram a se degradar e não tinha mais nada. Aqui está o sentido que Deus traz para você e traz para cada um de nós aqui. Nós vamos até o fim, mas quando chegar lá, você vai ver a mão do Senhor claramente. Você vai para a batalha, você não vai ficar em casa, você vai para a batalha, mas você vai ver lá, no lugar da batalha, que seria o lugar da tua vergonha, Deus está mostrando para você os seus inimigos, toda a ação do inferno, toda ela desbaratada na presença dEle. Pode dar uma salva de palmas, gente. Obrigado, Deus abençoe. Olhe bem agora, nós estamos já no capítulo 20, versículo 25 ao versículo 26. Pode ler. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e os objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo. Pode continuar, vamos colocar mais ali isso. Porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênçãos, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele vale de bênção até o dia de hoje. Olha que interessante. Eles já estão vitoriosos, já podia voltar para casa dizendo, acabou, tá lindo. Só que quando ele desce, e você lê um texto aqui que eu acho que todo mundo queria estar lendo, porque está dizendo que eles ficaram 3 dias para juntar riqueza, porque não aguentava carregar de tanto dinheiro, de tanta coisa, que não só Deus deu vitória, como Deus deu prosperidade. Eles não conseguiram levar, ficou para trás. 3 dias, sabe o que é 3 dias? Você juntando, você carregando e você não consegue acabar de carregar, porque aquilo que Deus está dando vai sobejar aquilo que você espera. Quem está recebendo? Só ela aqui que está recebendo? Você vê como que palavra, você percebe que está toda voltada. Aí, o que ele faz? Um campo de batalha vira um vale de bênção. Ele está dizendo que o lugar que é a sua batalha vai ser o lugar da sua bênção. O lugar que hoje é a sua maior luta vai ser o lugar do seu testemunho. Aquilo que hoje é a sua maior fraqueza vai ser o que você vai ensinar as pessoas no futuro. Porque está dizendo aqui, o lugar se transformou em um vale. Pense bem, o lugar que eu ia batalhar e perder uma guerra virou vale de bênção. Por quê? Não esquece esse nome não, vale de bênção. Por quê? Porque eles juntaram riquezas, despojos, porque morreu todo mundo, ficou ouro, ficou tudo aquele povo rico. 3 dias, quando chegou no 4º eles falaram, vamos parar, vamos embora. Não tem mais como juntar dinheiro nesse lugar não. Eles voltaram, além de vencedores, ricos. Você recebe ou não recebe essa palavra? Ah, me abençoe, irmão, que eu quero essa bênção, prosperidade aí. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Ah, tem que ler isso aqui. Capítulo 20, 29 a 30. Você quer até o final? Está acabando já. Amém. Quem está em casa? Já até o final também? Eles falaram que sim. Vamos lá. Eu senti aqui que eles falaram sim. Lê para mim. Pode ler. É isso aí. 20, 25 a 26. Ah, não. É 29 a 30, né, que eu falei? Aí, vamos lá.
Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você percebe aqui, olha, vou sobre todos os reinos à volta. Essa vitória não só o deixou rico, essa vitória elevou a autoridade dele no território que ele estava. Os próximos inimigos que ele teria acabou, porque foi uma vitória tão grande, tão poderosa, que o Senhor diz que eles ficaram aterrorizados e veio paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Olha que profecia para a tua vida. Apesar de tão novo, imagino que faz sentido para você. Deus está dizendo: eu vou lhe dar paz em todos os lados da tua vida. E aqueles que se levantavam contra inimigos, Ele está dizendo, eles não vão ter coragem quando perceber o Deus que está sobre a tua vida. Tem alguém recebendo aí? Pode celebrar em nome de Jesus. Ah, querido, ele é o último que precisa vir aqui. Todos os textos foram lidos, porém eu vou pedir para ele ler uma conclusão, porque nós agora, irmãos, estamos diante de um momento assim. Você pegou a história de Josafá, veio a profecia, eu coloquei, mas depois disto, aí eu perguntei para você, depois disto o quê? Aí a gente foi lá, desde o começo do reinado dele, altos, baixos, ajustes, profecia, direção de Deus, ele entra na batalha. Aí acontece uma coisa interessante, não é um texto, mas você pode ler que por 4 vezes na Bíblia, pode projetar, 4 vezes na Bíblia, em toda a história, gente, jamais houve até então uma batalha onde um anjo viesse entrar na batalha. Só que houve 4 momentos na Bíblia. Um foi a própria natureza. Pode ler para a gente o primeiro. 1. A derrota de Faraó e seu exército, mas Deus usa a natureza. Olhe bem, lá não foi anjo, lá foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus então fecha o mar e acaba com o Faraó, acaba com o inimigo. Israel está liberto. Segundo, a vitória de Josafá contra Moabe e Amon, Deus usa anjos. Não é comum, gente. Por isso que a gente está lendo a história de Josafá, um homem que entrou na batalha e o Senhor manda anjos no meio da batalha, confundir o inimigo, deixá-los com tanto medo que eles começam a matar a si mesmos, não sobra um para contar a história. Olha o que significa isso. Vamos lá, o terceiro. Quando o anjo matou 185 mil nos dias de Ezequias. Não sei se você se lembra disso. Quando, inclusive, os leprosos, estava toda Samaria sitiada, e o profeta disse, amanhã essas horas, e começou a liberar, em 24 horas a economia mudaria. Naquela madrugada, o Senhor matou. Você sabe que isso acabou com a Síria. Desde a época, isso não é história real, história da humanidade. Eles perderam 185 mil soldados em uma batalha, onde eles nunca imaginaram, porque Deus mandou um anjo, um só, para confundir o arraial. Um só, não mandou uma miríade não. O que é um anjo no meio de um exército de 185 mil? Acabou com aquele exército. E o próximo será quando? O próximo será na batalha do Armagedon. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, nós ficaremos o tempo com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro com ele. Aqui embaixo o pau está quebrando. Essa é a teologia que nós queremos no Projeto Vida. A tribulação vai acontecer, meu irmão, mas Deus não vai deixar a noiva dele aqui não. Ele vai deixar bater na noiva dele. Tem gente que prega aí, não, porque a noiva vai ficar aqui, vai ter tribulação. Não, meu irmão, a gente vai estar na glória com ele. Só que no 7º ano, porque tem toda uma história, em 3 anos e meio, o anticristo vai fazer uma bagunça aqui nesse mundo aqui. Ele vai começar a querer levantar a idolatria, vai começar a voltar as guerras. 10 nações vão levantar contra Israel. A gente ora, quando ora por Israel, querido, alguém fala assim, mas tem que orar pelo mundo inteiro. Você não está entendendo, irmãos. Quando o apocalipse acontecer, 10 nações vão levantar contra o mundo árabe, vai levantar contra a Ucrânia, vai levantar contra a Índia. É a Bíblia.
vai levantar contra Israel no Vale do Armagedon. É uma fenda africana que existe um espaço enorme. Quando eles entrarem, as 10 nações contra Israel, o Senhor falou, vai descer. Vai chegar a hora da gente descer com ele. Aí vai vir a volta de Jesus, que todo olho vai ver. Aonde ele vai entrar na batalha por Israel e vai acabar com todos esses exércitos e vai colocar o Jesus, seus 2 pés no Monte das Oliveiras. O monte vai rachar o meio e ali começa o reino do Messias na terra. Então ali vai ser a batalha do Armagedon. Só que eu tenho uma palavra para você. Porque olha, eu digo aqui o seguinte, que são 4 mais 1. Eu escrevi aqui, mais 1 por quê? Porque hoje nós saímos daqui com uma palavra. Assim como Deus fechou o Mar Vermelho, assim como Josafá venceu pelo anjo, assim como 185 mil morreram, assim como no Armagedon vai acontecer, 4 mais 1. Fala eu. 4 mais 1. Esse 1 somos nós, que hoje à noite vamos sair daqui velando uma profecia. Que Deus, ouve primeiro, que Deus está dizendo, você tem uma batalha, mas eu vou entrar nela por você. Ficai parado e vede o meu livramento sobre a tua vida. Creia que eu estou entrando na sua batalha. Deus está dizendo a você, não sei se faz sentido, eu não sei se você está para enfrentar alguma coisa que você olha e fala, sozinho eu não consigo. Na minha condição eu não consigo ultrapassar. Mas Deus está dizendo, eu vou interferir na tua história. Tem alguém recebendo? Obrigado, querido. Pode entregar o microfone ali. Deus abençoe. Mais alto, igreja. Fica de pé. Agora dá uma salva de palmas mais alto, bem mais alto. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra sobre a tua vida? Eu acho que a gente recebeu tanta profecia aqui hoje. E todas elas estão pautadas, querido, na Escritura. Tiradas lá atrás, dizendo, apóstolo, mas eu posso arrancar essa profecia de lá e trazer ela para mim 2.000 anos, quase 3.000 anos. Josafá é do ano 885, 2.800 anos lá atrás. Eu trago para mim? Pode, porque a palavra de Deus é atemporal, ela não está presa no tempo, querido. Você descobriu que a profecia veio para um homem que teve acertos, também teve erros, mas aprendeu com os erros. E depois que ele aprendeu, ele decidiu andar com Deus. Você aprendeu aqui que você pode ser enganado. Você pode entrar em espírito de encantamento. Um espírito de mentira pode roubar de você. Você pode ser enganado até a ponto de entrar numa guerra que não é tua. Entrar em projetos que não são teus. Você está exausto. Sabe por que Deus não deu vitória a Josafá com Acabe? Porque aquela guerra não era dele. Existem guerras que Deus não te deu vitória porque ela não é sua, querido. Você está na guerra de outro. Você entrou no lugar errado, você foi encantado por alguma coisa. Agora, quando Josafá entrou na guerra dele, que o inimigo levantou contra ele, e ele buscou a presença de Deus, porque Acabe buscou falso profeta, mas Josafá buscou o Senhor. Por isso o profeta começou a dizer, Jaziel, ele disse, pode esperar, pode se preparar, porque vocês vão até no lugar da guerra, mas vocês não vão poder guerrear. E quando chegou lá, estava um inimigo morto. E muita riqueza. Por quê? Porque Deus é um Deus completo, é um Deus pleno. Eu queria muito ensinar isso. Vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje? Eu queria muito ensinar isso para vocês. Eu quero que muito, quando à noite de amanhã você receber um texto que eu estou escrevendo, mandando para você, independente desse texto, você já está com a palavra dentro de você. Você vai chegar dia 1º de março. Ah, mas nós somos místicos, apóstolos. Não, nós somos bíblicos. A Bíblia está aí, irmãos. A gente abriu a caixa da promessa. Porque a gente gosta de caixa de promessa, só aqueles textos bons. Não, a gente leu uma história inteira. E a gente descobriu nela que alguma coisa se assemelha com o momento da sua vida. Ou o espírito de engano está roubando o seu tempo com Deus, ou que Deus realmente está te conduzindo no caminho certo. Mas nós precisamos hoje dizer, Senhor, livra-me das estratégias malignas, para que eu não entre em alianças erradas. Me dê o espírito de discernimento. Senhor, me ajude a ficar parado quando é hora de o Senhor fazer e não eu. É hora que o Senhor vai batalhar por mim. Eu aprender a confiar que o Senhor me dará a vitória. Levante suas duas mãos, querido. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor.
Obrigado pelo teu Santo Espírito que se move na tua palavra, pela tua presença, Senhor, que nos encanta, que nos leva, ó Deus, a crer no sobrenatural, que nos desperta, que nos acorda, que nos ressuscita, meu Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, resgata a tua igreja pela tua palavra. Aqueles que estão debaixo de espírito de engano, espírito de profecia errada, aqueles que estão debaixo de encantamento, eu quebro agora em nome de Jesus. Aqueles que fizeram alianças erradas, entraram porque ficaram tão constrangidos e por isso fizeram alianças com pessoas erradas. Meu Pai, hoje dá a eles a ousadia para poderem viver a tua experiência real. Aqueles que entraram em guerra que não são deles, meu Deus, estão quase perdendo tudo porque entrou na guerra que não é dele, meu Deus. Livra-os hoje em nome de Jesus, para que vençam as suas batalhas. Ah, Senhor, pela tua misericórdia, mesmo que erramos, mesmo que fizemos aliança errada, eu clamo a tua graça agora, Senhor. Quebra esse espírito em nome de Jesus e leva os teus filhos a viver o melhor dessa terra. Essa palavra, você precisa, não é só tomo posse. Claro, tomar posse é o princípio certo, mas não só isso. Você precisa olhar, sabe? Você que tem a sua empresa, você que tem o seu emprego, você que tem a sua família. Ela está apontando uma coisa ali, está vendo um anjo, sei lá, né? Você que tem algo que você identificou, presta atenção. Apóstolo, eu identifiquei mesmo. Eu estou debaixo de um espírito de engano. Eu estou assim, debaixo de um espírito de encantamento. Encantamento é tão louco, querido, que fica anestesiado. Você não vê outra coisa, você entra numa furada. E às vezes alguém está tentando te ajudar, teu olho está assim fixo, você não consegue enxergar. É um espírito isso que vem. Você tem que olhar. Ah, mas eu ouvi tudo, estou bem, apóstolo. Então preserve, para que esse mês de março, quando algo acontecer, você acorde. Porque para mim vai ser um mês muito resolutivo, um mês de importantes liberações. Vai ser um mês porque, irmão, porque o senhor é místico? Não, porque o texto está dizendo, a profecia está dizendo: olha, não se preocupe com a multidão, não se preocupe com o tamanho do inimigo, porque eu vou pelejar a tua peleja. É isso que eu estou falando. Agora, a volta a gente já descobriu o que tem que fazer. Então nós vamos fazer uma última oração, onde você vai pedir: Deus, me dá graça, me dá discernimento. Porque eu não vou sair também te chamando o inimigo, mandando as pessoas embora da minha casa, desfazendo sociedade. Não, você tem que ser inteligente, mas você precisa ser honesto, para que você não continue no espírito de engano e o mês inteiro clamando e nada vai acontecer na tua vida. Então peça a Deus, querido, para te trazer paz, para trazer entendimento, e para dar a você o que deu a Josafá: coragem. Se preciso quebrar os postes ídolos da minha casa. É uma linguagem bíblica. Espírito da idolatria. Se eu tenho que falar a verdade para as pessoas que estão comigo, que eu sou de Deus, eu não sou idólatra. Irmão, eu sei que é difícil às vezes, mas você tem que aprender a assumir quem você é. Então eu quero te dar esse 1 minuto antes da gente trazer nossas sementes. Eu queria que você fizesse oração sincera com Deus. Fala com Deus, fala o que eu falei, ou então alguma coisa que vem à tua mente. Deus, me dá discernimento. Pode orar. Me dá graça, Senhor. Me dá entendimento. Aqui tem pessoas que têm sua empresa, teu ministério, sua família. Você é líder, você é chefe do lugar, você trabalha para alguém, você tem algo de Deus hoje para pedir: Senhor, eu percebi que a minha vida pode mudar nesse mês de março, eu percebi que pode dar uma virada nesse mês de março. Pede a Deus agora. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.